Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nona aula do curso de Illustrator por Live no Facebook. Na verdade, essa nona aula ela vai ser a última, porque a gente vai fazer uma décima de tirar dúvida, certo? Então, a partir de hoje, vamos manter esse grupo funcionando por mais 30 dias, ou seja, você tem o mês de maio todinho para assistir as aulas, para tirar dúvida, para mandar mensagem. E lá na última semana de maio, a gente vai gravar uma nova live, justamente para juntar a turma. Então a gente combina um dia e uma hora legal para todo mundo, para ouvir de vocês durante o mês as dúvidas que vocês tiverem. Vou tirar no momento mais rápido possível. Mas aí nessa aula final, a décima, a gente junta todo mundo e eu mostro as técnicas para todos aí. E a gente arremata o curso e manda os certificados para todos vocês, tá? Se você ainda não preencheu o formuláriozinho dos certificados, me avisa lá no grupo, eu passo para vocês o link e aí a gente manda para todo mundo assim que a gente concluir lá na última semana de maio. Então vocês vão ter o mês de maio todinho para estudar e compartilhar. Lembrando que quinta-feira a gente vai começar a turma de Photoshop. Alguns alunos que fizeram Illustrator vão fazer Photoshop também com a gente, no mesmo esquema. Se você ainda quer participar, mas não se inscreveu, corre lá, se inscreve. Tá? Para ex-alunos continua o mesmo valor, R$ 24,90. E participe do curso de Photoshop também. Mais ou menos em junho ou julho nós vamos abrir os avançados, tá? Então vai ter o avançado de Illustrator e o avançado de Photoshop. E aí é onde a gente vai pegar técnicas mais, não digamos complexas, mas com um trabalho maior. Você já está com uma experiência de Illustrator, já colocou ele para funcionar. E aí você vai estar apto para usar as ferramentas avançadas. Essa nona aula ela vai ser uma aula onde eu vou pegar vários assuntos curtinhos, pequenininhos, que ficaram pelo caminho e mostrar uma visão geral de coisas que você pode aprender no Illustrator, que não precisa de uma aula. Eu vou mostrar o assunto, depois você vai lá naqueles links lá do Illustrator, lá na ajuda, você fala, Adriano mostrou aqui preenchimento gradiente. Então eu vou dar uma olhada aqui, vou buscar lá preenchimento degradê no caso, gradiente é pro core. Então, vou mostrar alguns assuntos que não vai precisar de uma aula muito grande e você depois pode sozinho pesquisar. E isso vai te ajudar, te dar muita base, tá? Vou compartilhar já a tela do Illustrator aqui. Ok, tela certa. A câmera funcionando. Vou começar aqui pelo criar novo, tá? Eu não explanei essa caixa toda para vocês. E ela tem algumas coisas legais aí, certo? Primeiro, aqui eu tenho alguns modelos pré-prontos, né, de tamanho para telas, para internet, para impressão, filme. Mas se eu não quiser usar nada disso, eu posso começar do zero aqui essa caixa, onde eu já vou dar um nome pré-determinado. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, logo do cliente. Na hora que eu for salvar, esse nome já aparece lá, tá? Então já é um pré-salvamento, digamos assim. Largura e altura, você pode definir a unidade de medida, retrato ou paisagem e quantas folhas você quer. Por exemplo, se você estiver fazendo um panfleto frente e verso, você já pode colocar 2 páginas aqui, certo? No caso são pranchetas e não páginas. A parte de sangria, tá? Isso é importante se você estiver fazendo um cartão de visita. Por exemplo, você está criando um cartãozinho de visita aí. Então, 9 por 5. Sangria de cartão de visita vai ser 1 milímetro. Então, posso colocar 0,1 centímetro. Ou digital também, 1 mm. Ele já converte e fica essa sangria aí de 1 milímetro para todos os lados. Se for o caso de um banner, então você está fazendo aí 70 por 1,20, banner não precisa de sangria, né? Então eu posso zerar tudo aí. Se eu tiver com esse cadeado, eu posso modificar algumas coisas. Por exemplo, eu quero
10 para cima, 10 para baixo. Ele até nem deixa fazer aqui, mas eu poderia colocar sangrias diferentes, só que ele não deixa ir além de 2,5 cm. Então eu vou deixar 0 mesmo, tá? Sem sangria nenhuma. E aqui nas opções avançadas eu escolho o modo de cor que eu vou trabalhar. Vou botar um pouquinho para o lado aqui. A resolução dos efeitos, tá? Isso é uma coisa importante para a gente definir e sempre começar com ele baixinho. Por exemplo, quando eu coloco uma sombra, a sombra ele vai usar resolução, porque ele está gerando uma imagem, um efeito de sombra. Então eu coloco ele baixinho e depois eu aumento se for preciso. Mas é bom trabalhar com os efeitos sempre baixinhos para ficar leve o seu manuseio, tá? E aí eu vou mostrar logo em seguida na hora de aumentar o que precisa. E padrão de visualização, isso não vai importar, aqui a gente vai abordar isso com um pouco mais de detalhe lá no avançado. Por enquanto não vamos mais mexer. Então criei, tá aqui a área do meu banner, vai aparecer aqui. Olha lá, com 2 páginas conforme eu pedi, tá? Aqui em efeito, configurações de efeitos, é onde eu posso mudar a resolução da sombra, tá? Então, exemplo. Vou fazer uma bolinha aqui. Vou aplicar um efeito de sombra. Vou deslocar ele um pouco para a gente poder enxergar. Só que ele está usando uma resolução bem baixinha, né? Justamente para poder acelerar o processamento, tá? Vou até dar um zoom aqui. Como está em tela, a gente nem está vendo essa resolução baixa. Mas na hora de imprimir, se for necessário, aqui eu posso mudar a resolução da sombra. E aí ela vai passar a não ter mais 72 e sim 300 ppi. Então ele refaz o cálculo aqui dos efeitos e aplica mais resolução, tá? Isso se você estiver vendo uma sombra com baixa resolução, e aí você vem aqui e aumenta. Deixa eu deixar baixinho mesmo, a gente não precisar processar muito, tá? Deixa eu abrir um arquivo que eu já criei para mostrar sobre páginas para vocês, tá? Aqui eu tenho, ó, essa ferramenta prancheta, é onde justamente eu posso criar várias páginas no meu documento, como também eu posso deletar páginas, tá? Então tinha 2, agora eu quero só uma. Então com a prancheta eu crio ou deleto, tá? Seleciono objetos, crio novas pranchetas, eu posso dizer o tamanho das pranchetas aqui, ó. Por exemplo, agora é um cartão de visita, ó. Então 5 centímetros, 9 por 5, tá lá, uma prancheta para um cartão agora. Quero fazer uma prancheta para post de Instagram. Eita, eu tô com centímetro, mas post é pixel, não tem problema, você vem aqui, ó, 1200 px, 1200 px, 1200 pixels. Tá? Então ele converte para centímetro, que é a unidade que está aqui na régua, ó. Eu chamo a régua por Ctrl R ou Command R. Está em centímetro, mas eu posso definir pixel aqui, tá? E eu dou nome para as pranchetas. Então essa aqui eu venho e chamo ela de banner. Essa aqui eu venho e chamo de cartão de visita. Essa aqui eu venho e chamo de Insta. Justamente para me organizar, para eu poder ter a arte em várias plataformas diferentes, vários tamanhos diferentes, e poder exportar isso de uma maneira interessante. Vou vir aqui no arte que eu já criei para mostrar para vocês. Ó, quando eu crio alguma coisa, eu sou bem caótico, tá? Eu pego as coisas aqui, vou fazendo aleatório, jogo uma coisa para cá, outra para lá, coisas que eu não vou usar, jogo para um outro canto. Mas se eu quisesse, por exemplo, essa arte aqui, eu estou vendo que ela não está em prancheta, mas eu quero criar uma prancheta para ela, porque eu quero exportar só ela. Então eu posso selecionar ela, criar a prancheta e pedir para que essa prancheta se alinhe à arte selecionada, tá? Então rapidamente criei uma prancheta para essa área aqui e tá bem, tudo tá lá dentro. Já poderia exportar um PDF, um TIFF, um JPG, tá? O que eu quisesse aí.
Sobre mover a prancheta, eu posso observar se esse item aqui está habilitado ou não. Se ele tiver marcado, quando eu movo a prancheta, a arte vem junto. Se ele tiver desmarcado, quando eu movo a prancheta, a arte fica no lugar, tá? Então, como eu movi, vou jogar de novo lá a área selecionada, ó. Eu selecionar de novo ele. Vou lá, peço para ir a arte selecionada e tá lá, pronto. E as pranchetas são muito úteis para você fazer exportações, tá? Então, na hora de salvar o arquivo, se você vier aqui no salvar como, você vai salvar um PDF, você pode escolher qual é a prancheta que você quer salvar. Eu quero salvar só a prancheta de número 4, que foi a última que eu fiz agora. Então ele vai salvar um PDF somente desse elemento. Se eu quiser trabalhar com imagens, eu venho aqui no exportar, exportar para telas. Escolho qual prancheta eu quero exportar, posso selecionar várias, nenhuma ou uma só. Escolho a pasta onde eu quero que ela saia e aqui eu posso dizer, ó, eu quero exportar isso aqui com 1000 pixels de altura, com 100 px, tá? Em formato PNG, em formato JPG, em PDF, poderia também exportar por aqui, mas é mais para tela, não para impressão. O detalhe é que se o arquivo está transparente, eu salvo em PNG, a transparência vai junto, tá? Então, se eu não quisesse transparência, teria que fazer um quadrado branco por trás. Então, as pranchetas vão nos ajudar na hora de exportar os elementos. Essa aula, como eu falei antes, né, é uma aula que vai jogar assuntos soltos, né? Então, eu coloquei aí para vocês informação de criar documento, criar prancheta, selecionar. E agora eu vou passar para alguns assuntos de preenchimento e você pode ir aos pouquinhos assistindo essa aula, dando pausa, assiste outro item. Hoje vai ser assuntos soltos, alguns eu vou só comentar para você procurar lá na ajuda, porque não requer uma aula muito específica, tá? Então você pode assistir essa aula em vários pedaços, várias partes, tá? Habilitar novamente aqui a tela toda. Como eu vou falar de preenchimento agora, eu vou esconder no Ctrl Shift H as pranchetas, tá? Quero só a tela vazia aí. Gradiências no Illustrator. Eu tenho aqui essa paleta gradiente, onde eu dou um clique aqui, ele já habilita esse gradiente básico entre branco e preto, certo? Vou criar aqui duas cores globais, esse vermelho, vou dizer que ele é global, e esse amarelo, também vou dizer que ele é global. Deixa eu desligar aqui a câmera para não ficar na frente, para a gente poder ver a paleta inteira. Então, habilitei aqui, né? Cliquei aqui nessa miniatura para habilitar o gradiente, é só puxar as cores que você quer e soltar nos pontos que você tem aqui, certo? Tem os tipos de gradiente. E tenho aqui a angulação. Deixa eu colocar ele linear para vocês verem a diferença, são 90 graus, tá? E essa ferramentazinha aqui que aparece, eu posso buscá-la por esse botão aqui, ó. Então eu habilitei a guia 3D. Vou tirar ela aqui. Vou fazer o seguinte, eu não estou conseguindo tirar ele daqui, deixa eu ir para o outro documento, depois eu olho lá onde é, faz um tempo que eu não mexo nessa ferramenta, aí eu habilitei ela sem querer aqui. Deixa eu criar um novo. Ok, ocultei. Então, tá lá. Então, essa ferramenta eu posso pegar por aqui, a ferramenta gradiente, e nesses pontos eu posso fazer toda a edição do gradiente, tá? Aumentar as áreas, diminuir,
fazer as pontas funcionarem em outros locais, tá? E a rotação do gradiente também eu posso modificar por aqui. No radial também é a mesma coisa, ó, tem os mesmos modificadores. E é muito tranquilo editar isso. Uma coisa legal aqui é que você pode escolher um ponto para receber opacidade, tá? Então esse ponto agora está transparente. Vou fazer um retângulo aqui por trás, com outra cor, só para a gente enviar para trás aqui, ó. Veja que eu peguei o ponto amarelo e ele estava 100% preenchido. Agora não está mais tão preenchido, está transparente, tá? Então é só você habilitar o ponto que você quer e habilitar a transparência. E quantos pontos você quiser colocar, você pode fazer lá sem problema nenhum, tá? Deixa eu criar esse verde aqui também como cor global, só para ilustrar. Então, vou adicionar um verde aqui no meio. Tá lá ele tá com transparência. Deixa eu desfazer aqui. Ok, já ficou preenchido de novo. Então ele tá lá dentro do ponto. Posso puxar quantos pontos eu quiser. Vou botar mais um amarelo aqui, ó. E remover também dessa maneira. Deixa eu dar uma dica bem técnica de transparência quando eu quero fazer de uma cor para branco, tá? Então, quando eu quero fazer coisas com branco, eu uso a própria cor. Eu vou pegar esse preto aqui para ilustrar. Então, eu quero fazer de preto para branco. Eu pego o preto, jogo nas duas pontas. E aí, uma das pontas eu venho aqui em tinta e abaixo. Tá? Isso dá uma gradiência muito mais eficiente do que você fazer da cor para o branco. Vê esse exemplo aqui, ó. Eu vou pegar do vermelho para o branco. Mas eu não queria branco, queria um quase branco. Então você faz do vermelho para o vermelho mesmo. E aqui dentro você pode baixar. Não vai ficar branco, 100% branco não. Deixa eu tirar o contorno aqui. Então ele te dá essa possibilidade de você fazer diversos tons da mesma gradiência com a única cor, só você usando aqui tinta, certo? E os gradientes, uma vez que você cria eles, você também pode armazenar eles na paleta amostras, tá? Eles ficam lá guardados, você não precisa pôr cor global, nada, é só dar um nome para eles se você quiser. Mas é só você arrastar para cá, ficam as gradiências guardadas. Quando você cria novos objetos, é só você visitar lá que os seus gradientes estão guardadinhos funcionando, certo? Então, gradiência você tem essas opções aí para criar. Eu tenho um link lá na ajuda do Illustrator bem legal, bem interessante, que mostra as gradiências para vocês e dá para você explorar bastante esse assunto, tá? Vamos para cá, vou mostrar um outro tipo de preenchimento, o preenchimento padrão. O preenchimento padrão é uma coisa bem legal para você usar. Posso pegar aqui, por exemplo, ó, vou fazer algumas estrelinhas amarelas. Deixa eu rotacionar um pouquinho, só para não deixar tudo muito junto. Deixa eu rotacionar um pouquinho essa, mais um pouquinho para cá. E esse preenchimento, eu posso selecionar essas estrelas e sacudir para a paleta amostra. Tá? Ela vai ficar aqui, ó, nova amostra padrão. Se eu selecionar objetos e clicar aqui, eu estou preenchendo esse objeto com aqueles desenhos. Tá? Então essa é uma opção bem interessante.
quando eu dou 2 cliques aqui na amostra, ó, deixa eu voltar para lá, se eu quiser aumentar, diminuir, rotacionar, é só dar 2 cliques aqui na amostra. Ele traz o padrão e aqui eu tenho todas as opções para aumentar, diminuir. Por exemplo, uma largura de 10 ele vai preencher mais, de 20 ele vai afastar mais os padrões. Posso redesenhar os blocos, ó, ou adicionar mais coisa. Então, vou pegar agora e vou fazer bolinhas azuis. Deixa eu pintar aqui de azul. Então, olha lá. Estou editando o preenchimento com bolinhas agora. Quando eu saio daqui, todos os preenchimentos que tinham aquele padrão estão atrelados lá, o padrão original, tá? Então é só vir aqui e editar. Deixa eu remover agora 2 bolinhas. Então tá lá todo o preenchimento, é bem legal essa parte de padrão. Uma curiosidade aqui, ó. Deixa eu buscar a paleta transformar, perdão. No menu eu tenho aqui, ó, transformar só objeto, só o padrão ou ambos. Na verdade, note que quando eu ando aqui, ó, o preenchimento está fixo. Se eu quiser que o preenchimento ande junto, eu peço para transformar ambos, tá? Agora o preenchimento vai junto. Se eu coloco aqui transformar padrão, eu posso aumentar, diminuir, por exemplo, estou rotacionando aqui só o padrão agora. Ou eu estou diminuindo só o preenchimento padrão. Tá aqui 40. Ele diminuiu, achatando, né? Deixa eu apertar aqui a correntinha, ó. 40, diminuir ele. Então é uma outra forma de editar sem precisar dar 2 cliques na amostra. Certo? Então o preenchimento padrão é bem interessante, tem muito recurso, você pode baixar padrões da internet que vão te ajudar a ter uma biblioteca de opções maiores. Tá? Então, quanto a preenchimento, o padrão e o gradiente era o que faltava para a gente ver. Eu vou agora, para finalizar essa aula, passar uma série de ferramentas e dar só uma visão geral do que elas fazem, que você pode estudar e complementar bem o seu assunto. E aí, depois de passar essa série de ferramentas, eu quero que vocês revejam as aulas justamente para preparar para aquela aula final que vai ser a revisão de tudo, tá? Então vamos aqui para a cena principal, ó. O que a gente tem que estudar ainda para poder explorar bastante, tá? Tem os brushes aqui, é uma paleta também. Deixa eu buscar aqui, ó, pincéis. Vou até soltar pincéis para a gente ver um pouquinho mais. É uma outra forma da gente preencher, da gente trabalhar com contorno usando os pincéis. Vou fazer uma elipse aqui, ó. Para não ter aquele contorno entediante, eu posso ter contornos com desenhos bem diferentes, tá? E aqui eu tenho a biblioteca de pincéis. Deixa eu chamar aqui, por exemplo, pincel de cerdas. Vou engrossar um pouquinho mais o traçado, ó. Então, a série de pincéis que vão te dando opções para você ter, além daquele contorno ou tracejado ou chapado, tá? Então, os pincéis, pode procurar lá na ajuda do Illustrator, é bem simplesinho, não precisa nem trazer nada de novo aqui. Tem a ferramenta pincel, que é uma forma de você desenhar à mão, tá? E vê que legal isso aqui, ó. Parece que o desenho tá meio ruim, mas quando eu solto, ele meio que dá uma corrigida, né? Ele dá essa corrigida porque eu dou 2 cliques aqui e eu posso pedir para ele ser preciso ao meu movimento do mouse ou não, tá? Peço para ele suavizar o máximo do meu preenchimento do mouse. Então vou fazer mais uma vez um traçado lá e ele vai, refaz e desenha. Então, se você tiver um pouquinho de habilidade com o mouse ou tiver aquelas mesas digitalizadoras, o pincel a biblioteca de pincel vai te dar muita opção para trabalhar. Tem o link lá. Eu vou parar depois, nesses 30 dias, e separar o link dessas ferramentas e deixar para vocês lerem lá, tá? Como também aqui abaixo tem a ferramenta
Sharp, lápis, suavizar, tudo isso aqui vai ajudar você a melhorar os seus traços. E são ferramentas que basta você configurar, clicar e arrastar, sair redesenhando, refazendo. Tudo isso com bastante calma, não precisa nem de explicação de uma aula todinha para isso. O próprio artigo lá do Illustrator vai te dar uma ajuda interessante. Notem que essa minha maneira de explicar as coisas, né? Eu estou dando um conteúdo que vai muito além dessas 10 lives que a gente vai fazer. Então, ao invés de eu cobrar para vocês um curso mais caro, porque a gente vai fazer 20 lives, 30 lives, eu tento trazer o essencial para cá, jogar os links para que você possa aprender sozinho. Então, hoje em dia, você não precisa mais de um professor, você precisa de um curador e tutor. Então, é isso que eu faço. Eu faço uma tutoria dos assuntos, né? Faço uma curadoria dos assuntos, melhor dizendo, que a gente vai abordar, e te dou o caminho a seguir. E aí você, no seu tempo, na sua velocidade, pode aprender muito mais do que se você fosse ver todos os assuntos em aula. Então eu deixo para aula só aquilo que realmente requer alguma técnica especial, algo que pela experiência eu saiba fazer, e talvez na ajuda não esteja tão claro isso. Então é dessa maneira que eu trago as aulas para que a gente possa expandir mais ainda, tá? Então vamos voltar aqui para a tela só para passar alguns outros assuntos para vocês verem. Então essas ferramentas aqui, ó, ferramenta borracha, tesoura, faca, todas as ferramentas de edição que você pode ainda complementar aqui, tá? Tem uma ferramenta muito legal que é o Live Paint. Nesse caso dessa estrela eu posso utilizar ela, ó. Você vê que eu fiz uma estrelinha aqui. Eu tenho esse balde de tinta em tempo real, onde eu posso utilizar ele para pintar partes distintas da imagem, tá? Converti lá, cliquei no OK. E agora, ao invés de eu desenhar partes separadas, ele pinta as partes que eu clico. Então, a outra forma que o Illustrator tem de pintar os elementos é você fazer um desenho à mão livre e transformar isso num Live Paint. Vou fazer mais uma vez aqui. Aí eu não preciso nem usar o brush, tá? Posso usar o lápis. Que eu vou fazer um desenho mais simples, né? Então, vou pegar aqui, ó. Pronto, todas essas áreas aqui podem ser pintadas separadamente. Então, eu venho aqui, balde de tinta em tempo real, escolho a cor e clico onde eu quero que essa cor funcione. Escolho a outra, clico onde eu quero que ela funcione. Tá? Então, é uma ferramenta bem bacana, bem interessante para fazer pinturas, que ajuda bastante no dia a dia, né? Depois eu vou fazer assim como se fosse um céu aqui, ó. Deixa eu jogar um preenchimento, esse mesmo azul, joga ele para trás, enviar para trás, está lá, como tivesse compondo o resto da imagem. Então você vê que não precisa de muito detalhe, né? A imagem ela já se compõe meio que sozinha, sem muita dificuldade. Então, bem rapidinho, essa imagem bem feinha, mas só para a gente mostrar essa ferramenta ainda que é bem interessante, é balde de tinta em tempo real. A Construtor de Formas também, seleção de pintura, trabalham na mesma lógica, por isso que elas estão no mesmo grupo aí, tá? E para terminar, para você estudar, a gente vai abordar um pouco no avançado, mas vou te passar também aqui a ferramenta Pulverizar Símbolos, tá? A gente viu símbolos lá no começo do curso, viu a importância do símbolo, mas uma outra coisa legal que a gente pode fazer é pegar esses símbolos e espalhar eles para fazer uma imagem onde livremente eu tenho vários elementos lá, então tem bastante ferramenta que a gente pode utilizar com esses símbolos aqui. Dá para fazer bastante coisa legal com ele. Vou deixar o link para vocês lerem. É uma ferramenta de pura leitura e execução. Não tem nada que no tutorial lá não lhe atenda, tá?
expandir um pouquinho aqui, deslocar eles. Então tem bastante coisa que você pode fazer com essa ferramenta, ela é bem legal. Tá, então eu vou encerrar a aula de hoje, né? A gente ficou aí com 30 minutos de vídeo, tem muito conteúdo, talvez seja a aula que tenha mais conteúdo e condensado em 30 minutos, porque você vai consultar lá o link da Adobe. Eu vou depois fazer a seleção desses links, mas se você quiser logo de cara já ir lá e sair pesquisando esses assuntos, você vai ver que tem muita coisa legal para fazer no Illustrator. E eu acredito que a gente já tem uma base muito boa para ir trabalhar. Não importa se você veio do Corel e migrou para o Illustrator, se você achou que faltou alguma coisa no Corel que não sabe fazer no Illustrator, comenta aqui para a gente, para eu poder trazer isso para essa aula final, que vai ser mais ou menos em 30 dias. E mantém a gente informado do seu andamento para que possa fazer a conclusão desse curso, tá bom? Então, muito obrigado para vocês, vamos mantendo contato aí e até a próxima aula daqui a uns 30 dias mais ou menos. Abraço para vocês, bom feriado, bom fim de semana para todos.